Ver. Será que você tem que aceitar aí? Agora foi. E aí, Olá, tudo bom? tá? Tô Tudo bem, e você? maravilha, melhor agora. Então tá bom. As minhas lives até agora aqui no Instagram são todos assim meio largados, sabe? Dá uns 5 minutos, eu pego e ligo e falo assim, Uau! quem chegar é bem-vindo. Se não ficar legal, a gente exclui, maravilha. Mas Mas aí, assim, é bom também, né? Fazer assim, algo que não tá programado, né? É bom também. é. Aí eu tava contando pro pessoal enquanto você aparecia aí que eu resolvi fazer um convite, né? Hoje eu vou convidar uma professora, uma colega, uma amiga, trabalhou comigo e bons anos depois eu já te sigo na rede, mas eu vou ver seu currículo lá, mestrado em psicologia da educação, se formando em psicologia mesmo. Aí eu falei, vamos chamar alguém que tem conteúdo aí para bater um papo. E eis que já estava lá cochilando, achando que não, e aí eu pensei comigo assim, olha só, né, que a mulher aceitou, tá? Aqui estamos nós, não é mesmo? Aqui estamos nós. E primeiro me conta aí como é que são as coisas. Tá tudo bem, né? Apesar, né, dessa pandemia que atravessou aí tudo, né? Mas tá tudo bem, né? Eu estou no último ano da psicologia, época de Aham, estágio, época de reta final, né? E certo. aí nós precisamos dar uma parada, né, por conta da pandemia, mas agora voltamos essa semana com os estágios e reta final. Mas Certo. no mais tá tudo ok, tudo fluindo muito bem, tudo bem por aqui. Ah, que maravilha. Então tá bom. E obrigado por ter cedido um tempinho aí para bater um papo. Inclusive, eu sou, como eu te falei já em conversa nossa, eu sou um apaixonado pela psicologia, né? Não, não sou da área, mas sou um apaixonado pela psicologia. E existe uma coisa de psicologia e de psicanálise. Define, dá uma luz para mim aí, mais ou menos. Se tem alguma coisa psicanalítica na sua formação, dá uma clareada para os leigos. Então, né, quando a gente faz o curso de psicologia, né, nós temos várias vertentes que a gente estuda, né? Então, Aham, nós temos a análise do comportamento, nós temos as abordagens humanistas, fenomenológicas, existenciais, e temos também as abordagens psicanalíticas, né? Chamamos de psicodinâmicas porque ela envolve várias áreas psicanalíticas, né? Por exemplo, a área psicanalítica de Freud, né, que ele vai trazer ali o ser humano, né, como que ele traz essa questão do inconsciente, né, que já contrapõe totalmente a análise do comportamento, por exemplo. E dentro da psicanálise ainda não temos só o Freud, temos o Jung, que é uma psicologia mais analítica, mas que também entra nessa vertente da psicodinâmica, e tantos outros autores aí, né, Melanie Klein, e por aí vai. Se for falar que a gente vai até meia-noite, eu não termino de falar sobre eles. Mas aham, nós estudamos sim nessa vertente da psicanálise, mas certo. também tem curso de psicanálise para quem quer ser um psicanalista, né? Porque eu me formo psicóloga, mas uma psicóloga que atende ali pode atender por diversas abordagens. E tem também um curso à parte de psicanálise para outras pessoas da área da saúde, por exemplo, que pode fazer esse curso. Não só da área da saúde, eles aceitam também, dependendo, né, do instituto ali, né, da escola, da universidade que oferece esse curso de pós-graduação em psicanálise, eles aceitam também outras pessoas que não são necessariamente da área da saúde. Não, eu inclusive estudo a possibilidade desse curso de psicanálise aí. Dentro É da psicanálise, bacana. você se identifica com uma dessas linhas? Lacan, Freud? Sinceramente, a psicanálise não é a minha favorita. Não, é pra... Eu, go
Não, eu gosto, acho interessante, mas eu gosto mais das abordagens humanistas, fenomenológicas existenciais. Eu Ah, gosto mais dessa parte. então tá joia. Ah, beleza. Então, como... E o mestrado em psicologia da educação? Ele tem... Bom, acho que já é uma linha bem diferente, né? Acho que porque lá você está no olhar voltado à educação, né? Então, acredito que esses autores não estão muito presentes nesse mestrado. Sim e não, porque assim, a psicologia da educação é sim dentro, né, de um curso ali de pós-graduação de educação, né? Eu fiz lá na PUC de São Paulo. Mas assim, isso, mas assim, a minha pesquisa, ela foi dentro na comunidade da Brasilândia, né? Então eu fiz uma pesquisa interventiva sobre a construção de um projeto político-pedagógico participativo, e a minha análise foi voltada para a luz ali da psicologia da educação, mais especificamente da psicologia fenomenológica existencial, né? Que aí vai trazer noções de Heidegger, do Critelli, né? Eles que vão falar um pouco mais sobre essas questões ali da psicologia, né? E aí a gente Uhum. volta a olhar para a educação a partir desses autores. Certo, entendi. Entendi, um percentual do que você falou. Certo. Agora levando isso para a prática para entender melhor. E hoje em dia, no olhar da Aline professora, que eu sei que é muito competente, da Aline Obrigada. mestra, mas isso é fato mesmo, eu falo de longe também, mestra em psicologia da educação e agora já psicóloga, falta pouquinho para se formar. Como que está essa reviravolta toda? Como que vai ficar esse ano, no seu ver, dentro da cabecinha das crianças e dos alunos em geral? Como que vai ser? Dá para recuperar? Não dá para recuperar? Vale a pena recuperar? E que esse ano está sendo um ano que jamais alguém esperava que acontecesse na nossa geração. Como será que vai ficar a coisa? Olha, eu acredito que, igual você falou, né? Foi um ano que a gente não imaginava, né? Não estávamos esperando tudo isso, né? Pegou a gente de calças curtas. Sim. E assim, eu acredito que todos nós fomos afetados de certa forma, né? Desde as crianças ali, que iam todos os dias, quase todos os dias para a escola, né? Até nós, professores, pais, enfim, todos nós fomos afetados de certa forma. E uma coisa que eu trago muito aqui no meu Instagram é sobre o cuidado com a nossa saúde mental, né? Porque foi algo que pegou a gente de calças curtas, a gente precisou de mudar totalmente ali a nossa rotina, né? A gente mudou de algo ali que a gente ia todo dia para o trabalho, né? Tinha uma rotina diferenciada, encontrava com as pessoas, familiares, amigos. Hoje em dia, o máximo de contato que a gente tem aqui é através de uma tela, né? E aí eu sempre reforço essa questão do cuidado com a saúde mental, né? O que a gente precisa priorizar? A gente precisa saber ali até onde a gente pode ir, né? O que a gente precisa fazer para se sentir melhor, as questões de ter uma rotina, de ter uma organização. Então, tudo isso envolve o cuidado com a nossa saúde mental, né? E esse ano, né, em relação às escolas, foi uma reviravolta total, né? Porque cada município está se adequando de um jeito, né? Um município faz aula ali por plataformas digital, outros municípios enviam atividades trocadas, livros, enfim. Cada município está se adequando de uma forma. Mas não podemos deixar de dizer que houveram sim prejuízos, né? Diante de toda essa reviravolta, né? E assim, a gente vai recuperar sim, né? Eu acredito que agora não é o momento para retorno, né? Igual no nosso estado de São Paulo, mesmo não sei se tem muitas pessoas aqui de fora, né? Mas no nosso estado de São Paulo, eles colocaram ali uma prévia para a gente
retornar em setembro, né? Mas no meu ponto de vista, acho que não é o momento, né? Eu acredito que as crianças, os alunos no geral, ainda não estão preparados para isso. Mas há sim possibilidade de recuperação, tanto ali do cuidado com a gente mesmo, como também no cuidado ali com os conteúdos escolares, que isso a gente recupera depois, né? Isso daí é ali, podemos dizer, o de menos, né? Diante de tudo isso que está acontecendo. Agora, o importante acho que é cuidar mais da gente, né? Olhar para a gente, olhar ali para nossa saúde mental, para o nosso corpo, enfim. Deixa eu dar um Não sei se alô eu para cheguei a Maria. responder ali. Respondeu. Deixa eu dar um alô Ah, para Maria Ruth, que interagiu com a gente. O pessoal vai entrando, saindo da sala. Nossa live foi espontânea, a gente não divulgou, né? Obrigado uhum. por ter aceitado aí. Então, o pessoal fica à vontade para entrar, sair. E eu não vou interagir com quem ficar quietinho, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, etc., a gente interage. Eu concordo que assim o conteúdo é depois, né? Primeiro é pensar em saúde física, saúde mental, né? Pensar em todas essas coisas, eu acho que pode até ser um regresso, essa coisa de voltar exacerbadamente rápido assim para a escola, de repente a gente tem um aumento de contágio, e nesse aumento de contágio você obriga a população inteira dar um passo para trás, aí a gente volta lá para aquela quarentena cerrada lá do início, né? Que já gerou um número histórico, são mais de 50% da população economicamente ativa hoje que não tem um que fazer, né? Nunca foi registrado um número desse, né? Então não há nada ruim que não possa piorar, né? Então eu acho que não é hora de ter tanta pressa de voltar a algo que não envolva o pão na mesa, né? Acho que áreas assim que dependem do cliente lá todo dia, com cuidado, porque não é o que eu estou vendo aqui. Essa semana flexibilizou para os bares e o povo já está todo no oba-oba. Isso é de lascar. Mas eu Difícil, concordo. né? Eu acho que tem que voltar sim aquilo que precisa voltar, com cuidado, e a criança ela vai entender que ela está vivendo um momento, o aluno em geral, que é um momento atípico, né? Um momento É, atípico e isso vai impactar. Agora, assim, e as famílias, hein? E as famílias, e os casais, né? Eu já a gente já começa a ver aí umas brigas de casais, não sei se é porque tá todo mundo mais em casa e a gente observa mais, ou se é porque, enfim, não sei se isso dá algum impacto, né? Mas a gente fica pensando também onde isso afeta as famílias, né? O dia inteiro em casa, com a cabeça cheia por causa das contas, etc. Que você, né? Claro, aqui é livre, a gente não combinou perguntas e respostas. é verdade. Que você diz sobre isso aí? A gente está vivendo ali um momento de incertezas, né? Então tem muita gente que está perdendo emprego, tem muita gente que diminuiu carga horária e, concomitantemente, o salário, né? E isso gera um estresse, não só também em relação a salário, a emprego, mas a tudo, né? Você ficar ali um tempão dentro de casa, sem ver outras pessoas, sem sair, sem dar uma volta, você fica estressado de certa forma, se você não conseguir ali umas válvulas de escape, né? Então, você estressado com uma outra pessoa estressada em casa, já geram duas pessoas estressadas que vai criar um estresse maior, né? E às vezes, né, as pessoas estressadas ali acabam se comunicando de forma não assertiva, né? Você está convivendo ali mais tempo do que antes, né?
com o outro, e aí você fica mais de perto com os defeitos do outro, com as manias do outro, e isso acaba irritando um pouco mais, e é um impacto, assim, né, muito grande, né, que tudo isso causa, que isso tudo gera, né. Ó, a Raíza acabou de comentar aqui, né, que É, sim, o impacto nas famílias tem mostrado grande dificuldade, inclusive na questão financeira e trabalho. É, exatamente, né? Isso já é igual eu comentei, né? Isso gera um estresse muito grande, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você ainda vai estar empregado, se você vai ter o dinheiro para pagar as contas, para comparar ali, né, o pão de cada dia. E isso reflete também no relacionamento dentro de casa, né? A criançada, tantas pessoas trabalhando em home office, e às vezes você precisa ali de um momento de silêncio, né, de privacidade, mas com muitas pessoas dentro de casa nem sempre é possível tudo isso, né? E aí volta o estresse, a ansiedade também, enfim. é. E como será que a gente faz para lidar com isso, hein? Aí eu acho que primeiro de tudo é importante a conversa, né, o diálogo. Conversar, estabelecer limites, né? Por exemplo, né? Se você precisa ali de estar um momento trabalhando ali em home office, né? Ah, eu estou no meu trabalho das 8 às 5, então eu preciso ficar aqui esse momento, né? Não dá para eu ficar, né, brincando com as crianças, não dá para eu ficar fazendo outras atividades, então é interessante deixar isso claro, né? Para sua esposa, para o seu esposo, enfim, para as pessoas que estão com você, ó, esse horário eu estou trabalhando, então depois a gente fica junto, depois a gente faz outras coisas, enfim. Então, acho que é importante, primeiramente, o diálogo e estabelecer combinados, né? Ah, vamos nos organizar dessa forma, ó, nesse horário eu estou trabalhando, o que, que eu posso fazer para ajudar? Porque a gente aqui dentro de casa, a gente suja muito mais coisas, né? Louça que brota da pia, que é uma maravilha, né? E isso acaba também cansando, acaba gerando estresse. Então, é importante ter esse diálogo, combinar, né, o que pode ser feito, o que pode ser deixado, como que vai ser a rotina, qual vai ser o momento, separar também um momento para lazer, um momento para ficar à toa, para assistir uma série, para ler um livro. Isso é muito importante também, não ficar só ali, trabalho, 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 tem que fazer isso, aquilo, aquilo. É importante também separar um momento ali para relaxar, porque senão ninguém é de ferro, né? É, exatamente. Eu vejo assim, a molecada entre aspas, né? O pessoal mais jovem, existe uma coisa, aí não é só questão de pandemia, existe uma coisa muito romantizada, né? Não sei se é a ficção que traz isso, né? Que nós já nascemos nessa era, né? Então resta saber de onde que veio isso, né? Se é da ficção, se é da realidade social, porque houve um momento lá na Idade Média em que houve muita crise financeira também e tal, e os casamentos começaram a ser em prol da salvação da fome, né? Então não sei em que momento que começa isso, mas assim, o que acontece hoje em dia é uma romantização da relação, romantização no sentido de que só de amor se vive, né? E dá vontade de falar, talvez num dia combinado seria um tema interessante, né? Você como profissional da área, né? E, e somos da educação, de certa forma, né? Também abrange a área, e talvez até no Facebook, onde há mais seguidores e tudo, mas assim, a questão da romantização, a pura romantização dos namoros, dos casamentos, né? Onde se pensa em uma festa muito bonita, onde se pensa no dia da noiva, né? O dia do sonho realizado lá do noivo e tal. Lua de E mel. e mel, exatamente, a casa dos sonhos, né? Mas você falou uma palavra interessante aí, não se pensa a comunicação, né? Que tipo de vocabulário a gente vai querer ter, né? Eu e a pessoa com a qual eu vou me relacionar,
dividir o teto, né? Que tipo de vocabulário vai ser aceito quando houver discordância, né? Qual vai ser a forma de pedir, de solicitar alguma coisa? Qual vai ser a forma de discordar de alguma coisa? Será que, né? Quantos casais hoje em dia sentam antes de casar e avaliam assim, a nossa comunicação tá boa ou não tá boa? Será que a gente é capaz de enfrentar um conflito da vida sem criar um conflito de casal? Ou será que nós já temos a predisposição para um conflito entre nós, né? E o que a vida trouxer só vai ser o estopim para a coisa. Então, você falou uma palavra-chave aí, comunicação. Exatamente. E a gente acaba, às vezes, perdendo muito numa comunicação falha, né? Uma comunicação, às vezes, agressiva demais ou passiva demais, né? Quando os extremos ali não colaboram, né? O ideal mesmo seria uma comunicação assertiva, né? E para isso acontecer, são as experiências ali, né? A tentativa e o erro, né? Tá Conforme dando você vai. aqui, Oi? tá dando frio aqui. Desculpa, te cortei. Imagina. É, E é interessante a gente pensar também que, assim, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Vou falar, ó, gente, para vocês terem um relacionamento muito bom, para estar tudo ok, vocês terem uma comunicação assertiva, vocês fazem isso, isso e aquilo. Não tem um passo a passo, né? Não tem uma fórmula mágica. E a forma que eu me comunico com o meu esposo, a forma que fulano comunica com a esposa, com o esposo, enfim, cada casal tem a sua forma diferente de lidar, tem a sua comunicação, né? Mas é interessante também, eu me lembrei agora de uma outra questão, né, falando sobre relacionamentos, de pensar nos relacionamentos agora nessa época de pandemia, não só na questão da convivência, mas também os índices de violência aumentaram muito, né? sim, é. Aumentaram bastante e isso é um problema muito grande, né? Que a gente ainda não sabe ali, não tem uma solução para isso, né? A gente sabe as formas, né? O ciclo ali da violência, sabe as formas de se evitar, de se evitar, não, de como, de certa forma de se evitar ali, né? Mas de como parar esse ciclo, mas infelizmente não são todos que conseguem, né? Não são todos e todas que conseguem. E agora, nessa época de pandemia, foi algo que sobressaiu também, né? Sim, sim. É, infelizmente, né? Talvez algumas pessoas estão tendo tempo de mostrar o que elas são agora, né? Muitas vezes com 10, 20 anos de mesmo teto, mas não tinha tempo de mostrar a violência, o que estava ali dentro daquele ser, e é muito delicado tudo isso, é muito delicado tudo isso. Eu vejo assim, eu particularmente insistindo na questão da comunicação. Né, que você que tocou nessa questão. Eu vejo a molecada muito estressada com o dia de casar, né? Molecada porque é jeito de dizer de quem, né? Mas assim, as pessoas muito estressadas com o evento casamento e pouco preocupadas com né, o que essa pessoa é diferente de mim e tal. Né? E não é só dentro da pandemia agora que isso vai impactar, né? Que isso vai impactar. Lembrando para a galera que está passando aí que eu resolvi convidar hoje minha amiga de longa data, né? Que trabalhamos, né? Lecionamos juntos em Guarulhos, mas que ela me surpreendeu nas redes sociais, primeiro por ver o seu currículo, né? Indo, né, para o mestrado, se especializando numa parte muito interessante que é da psicologia, e eu tenho certeza que seus alunos estão ganhando muito com isso, seus futuros pacientes também, né? E eu pensei, eu tenho que, nem que seja de improviso, né? Não avisamos, né? Obrigado pessoal que está interagindo aí, né?
não é muita gente que tem paciência com conteúdos assim desse nível de profundidade, mas tem a galera, como eu costumo dizer, tem a galera cabeça aí junto com a gente. Muito legal. Uma coisa diferente, Aline, que eu queria perguntar. Aí já é sobre o seu trabalho e também eu vou falar sobre o meu trabalho. Eu comecei em 2012, eu tinha o sonho de publicar. Ó, tem uma Sui Marinho, segue maravilhosa demais, Aline, com certeza. Obrigada, Concordo. Suê. Aham, e, e o que acontece? Em 2011 eu queria publicar um livro, né? Eu já queria fazer tempo, em 2011 eu consegui publicar um livro. Em 2012 eu não tive Orkut, eu não era chegado, não sou chegado a ficar me expondo em redes sociais. Raíssa Isidro, a psicóloga também. Ó. Também Obrigada, Raíza. Aham. Que legal. É isso aí, não, mas a gente aprende junto, Suê. Aqui a gente tá para aprender junto. É isso aí. Eu tô aqui como aprendiz, por isso eu convidei minha amiga aqui. Em 2012 eu resolvi começar a postar, naquela época não era como hoje, a gente coloca, liga aqui o celular e já tá batendo papo, né? Eu resolvi começar a postar dicas, né? E na intenção de divulgar o meu livro na época, né? E comecei a postar no Facebook e tal. Por causa disso, eu não fiz o Face como rede social, fiz o Face como um jeito de divulgar o meu trabalho. E fiquei muito tempo assim, né? Depois desanimei por um tempo, voltei e tal. E acho que a pandemia me encorajou para o seguinte, vou colocar aqui a cara também, né? Muita gente tá aparecendo, né? Muita gente tá tendo live de tudo, então por que não educacional, por que não de reflexão, né? Isso eu já estou Exatamente. fazendo lá no Face, aqui mais de forma experimental, mas assim, como como você vê esse seu projeto que já é uma realidade, assim? Como, como, como isso. Qual é a sensação para você de estar interagindo com as pessoas todo dia, trazendo uma reflexão para as pessoas? Qual é a sensação para você, Aline, de perceber que hoje em dia, né, você não precisa só lá na sala de aula ou só lá no consultório, mas você atinge mais pessoas e quais as suas expectativas? Você falou uma coisa muito interessante, né? Hoje em dia não é mais só ali na sala de aula ou só no consultório físico, né? A gente tem a possibilidade de ampliar o acesso à psicologia, o acesso à educação de outras formas. E é esse o objetivo, né? Esse o objetivo, levar a psicologia de uma forma mais acessível para as pessoas, né? A gente sabe que as redes sociais, assim, a gente não encontra uma pessoa que não tem uma rede social ali ativa, são pouquíssimas que não tem. Então, se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas estão por aqui, Facebook, Instagram, YouTube, por aí vai. Então, essa foi a ideia, né, de levar a psicologia de uma forma mais acessível para as pessoas, de trazer reflexões, da gente pensar um pouco mais sobre a nossa saúde mental, como cuidar de nós mesmos. E assim, eu poderia falar para diversos públicos e eu abranjo muitas pessoas, mas no meu Instagram mesmo, o foco mesmo são os professores. Porque eu sei o quanto a psicologia pode nos ajudar ali, não só no dia a dia em sala de aula, mas também com o cuidado com a nossa própria saúde mental, né? Eu vejo, tem pesquisas, né? Isso não é eu acho, mas são pesquisas que mostram o quanto de professores que vêm se afastando por conta da saúde mental, né? Essa, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda causa mais frequente. Enfim, então eu acho que a gente precisa parar para olhar para essa parte também, né? Então, essa minha
meu aparecimento aqui no Instagram, né, falando da psicologia para as pessoas, essa é a intenção, né? Esse é o objetivo, levar de uma forma mais acessível, conversar um pouco. É muito gostoso quando as pessoas aparecem por lá, interagem, conversam com a gente, falam, ah, que legal, eu também acho isso. Ou então eu discordo. Ah, eu queria que você falasse sobre tal assunto, eu queria que você falasse sobre tal assunto, sabe? É muito bacana isso, porque a gente vê que surte um efeito, né? Que todos nós estamos falando ali sobre a psicologia, que todos nós estamos conversando sobre isso, e a gente aprende, né, juntos ali um pouco mais, né? Eu aprendo a cada dia, as pessoas que me seguem também aprendem a cada dia, e isso é muito gostoso, né? Essa troca, né? Porque não é porque eu estou me formando psicóloga que eu sei de tudo ali, eu também estou aprendendo, né? Eu também tenho muito a aprender. E isso é muito gostoso. Eu acho muito bacana essa troca aqui no Instagram e essa oportunidade ali, né, das pessoas terem um acesso mais fácil ali a temas que envolvem a psicologia. Certo. O, o- uma coisa importante também, no meu ver, é a força externa, né? Eu sou seu seguidor aí no Insta faz tempo e eu vejo em você e no seu esposo uma relação muito interessante, né? Inclusive eu vi vocês tocando nesse final de semana, eu acredito, tá? E essa coisa de uma força da família, força, né? Porque é um pôr a cara a tapa, né? De repente, né? De repente, Exatamente. né? Para falar a verdade, no Facebook eu já cresci bastante lá, também são uns vários anos. Eu quero te convidar a qualquer hora para o pessoal lá do Face, se você Opa, topar, tá? aceito já. Então já tá, porque lá não tem essa limitação de 60 minutos, aí eu vou te bombardear para você, bombardear no bom sentido. Uhum. O que acontece? O Face, eu comecei a trabalhar, comecei a crescer. Hoje o meu Face está com mais de 100 mil pessoas seguindo, né? Ai, que bacana. Privilégio bem grande, né? Mas eu coloquei lá o nome genérico língua portuguesa, que é as principais dicas que eu dou são de língua portuguesa, e eu acho que eu fui ter coragem de pôr minha foto lá no Face quando já tinha uns 30 mil, uma coisa assim. No início, depois um monte de gente que me seguia falou, eu não sabia que a página era sua, né? Então, existe essa coisa de pôr a cara a tapa e que muita gente tem conteúdo, muita gente tem uma mensagem para passar, e a gente está na era da rede social, né? E eu acho que essa rede social pode uma hora deixar de ser social, porque você já vê hoje em dia propaganda da Hyundai, do McDonald's, etc., né? Então tem muito dinheiro envolvido nessa rede social. Vai ter um momento em que quem não tiver dinheiro para colocar, talvez seja no máximo visto pela família, né? Para justificar o nome rede social, então eu acredito que a pessoa vai ter que continuar tendo o direito de ter o canal dela, mas não vai conseguir ter visibilidade viral, né? Como hoje em dia. E tem muita gente cheia de conteúdo e quietinha, né? E eu admiro quem tem conteúdo e traz para compartilhar, quem tem uma reflexão e traz para compartilhar, né? Então eu admiro bastante, porque é um desafio grande, né? Lá no Face, várias vezes eu pus o dedo assim, ainda bem que eu não fiz isso, né? Uns anos atrás, né? Será que eu vou deletar essa comunidade? Será que eu não vou? Só que as pessoas próprias, elas incentivam. Puxa, você faz um trabalho né, social importante, e aí a gente vai sempre tomando fôlego de novo. E eu te vejo levando muito a sério o seu trabalho e trazendo coisas boas aí, e isso me Obrigada. incentiva, por exemplo. Isso é um incentivo para a gente também, né? Ver os colegas fazendo a mesma coisa é um incentivo muito grande.
Com certeza. Eu acho que é importante a gente também mostrar ali a nossa cara de vez em quando, né? Às vezes dá uma vergonha ali, mas eu acho que é importante, porque quem está por trás, né, dessas postagens, de todo esse conteúdo bacana, né? Eu acho que é importante, eu acho que torna a nossa página até um pouco mais humanizada, né? A gente mostrar ali a gente, o nosso dia a dia, né? Quando eu coloquei aquele vídeo mesmo de eu tocando a flauta transversal junto com meu esposo, né? Foi Sim. assim, é uma coisa que não tem a ver com o meu conteúdo, né? Eu não tô, de certa forma, não tem, né? Se você for parar para analisar mais profundamente, você até encontra, mas Tem ali, bastante. ali no raso, né, vamos dizer assim, não tem, né? Mas é algo que eu acho bacana de compartilhar, para as pessoas saberem quem eu sou, para as pessoas verem, a Aline, que é mestra, que é pedagoga, que é psicóloga em formação, ela também toca, ela também gosta de tomar chá, ela também faz isso, ela também faz aquilo. Eu acho bacana, eu acho que isso traz a pessoa para mais perto de você. Mesmo a distância traz a pessoa mais perto de você. E como eu disse, faz assim uma página mais humanizada, uma página, sabe? Eu acho que as pessoas conectam com outras pessoas. Então, é bacana ter ali, né, o conteúdo, isso é essencial, mas eu acho bacana também a gente mostrar ali e trazer as pessoas para perto da gente, conversar, ouvir. Ouvir é essencial, né? Principalmente na minha profissão. Ouvir é essencial. Eu acho que quando a gente escuta as pessoas que nos seguem, a gente tem muito a crescer, tem muito a contribuir com elas também. Sim, é verdade. E existem, quando você tem projetos falando, né? Aqui eu toquei sobre o projeto né, de transmitir algo a alguém, de ter uma página, mas as pessoas têm projeto em geral, né? E Uhum. aproveitando essa temática da psicologia que ela me fascina, e que a busca por ela me salvou de várias situações, várias vezes na vida, por isso acho que ela me fascina. Né, para quem está aí, para quem vai ver depois e tal, é, como que eu faço para eu buscar boas influências, sabe? Porque hoje em dia está na moda uma, uma, uma característica, né? Uma atribuição, né? A certos tipos de companhias, né? E eu acho que esse nome é muito, muito bem atribuído, né? Existem pessoas que até nos querem bem, existem pessoas que nos apoiam, mas que elas são tóxicas de alguma forma, né? Querendo ou sem querer, né? Querendo ou sem querer, né? De repente é aquela pessoa que você está cheia de planos, né? Você está engajada nos seus projetos, mas 10 minutos de conversa com essa pessoa te deixa em dúvida em relação aos seus projetos, né? Será que vale a pena mesmo, né? A pessoa não te diz não faça, mas ela indiretamente ela questiona a importância daquilo que te faz bem, e quando você sai de perto dessa pessoa, você também está se questionando, né? Como eu faço para, numa era em que existe muita vaidade, em que muita gente, quando vê que você está influenciando outras vidas por meio da sua página, ou que você tá se formando em pedagogia e vai dar aula, ou que você vai passar num concurso que você queria lá desde a sua juventude, ou que você montou um mercadinho e o seu mercadinho começou a vender, e essa pessoa começa a falar de coisas que te colocam para baixo em relação ao seu projeto. Como que eu faço para eu não necessariamente me isolar das pessoas, mas para eu não deixar tudo isso me afetar? Como eu lido com esse tipo de companhia? O que você Então, mas acha? qual é o problema de se isolar dessas pessoas, né? Eu É, acho que não tem problema nenhum, né?
isso faz bem para a gente mesmo, né? A gente saber identificar, a gente precisa pensar, né? Assim, primeiro, vamos pensar no relacionamento que eu tenho com X pessoa. Meu relacionamento com essa pessoa, o que ela tem falado para mim quando eu estou com um projeto novo? O que ela fala quando ela vê que eu tive sucesso em algo? Ela fala, nossa, parabéns, que legal, tô orgulhosa de você. Ou ela fala, acho que não vai dar certo isso daí não. Ah, eu acho melhor você desistir. Ah, mas não tá legal. Então, é interessante eu observar como que tá esse relacionamento com essas pessoas. Ela tem me colocado para cima ou ela tem me colocado para baixo? Se ela tem me colocado para cima e eu me sinto bem perto dela, ótimo. Agora, ela tá me colocando para baixo, ela me desmotiva, ela sempre fica falando, não vai dar certo, eu não gostei disso que você fez. Eu acho que quando a gente percebe que tem essas pessoas que desmotivam a gente, que colocam a gente para baixo, pessoas tóxicas, eu acho que o interessante é se afastar mesmo. E isso não é ser mal educado, não. Isso é cuidar, é ter amor próprio. Isso é cuidar da gente mesmo, é pensar primeiro em nós, porque se a pessoa não está fazendo bem ali para a gente mesmo, não tem por que não ficar perto, né? Não tem por que ficar perto. O ideal mesmo é se afastar. Tem tanta gente aí no mundo que a gente pode se aproximar, ter uma amizade verdadeira, né? Uma aproximação melhor, né? É tão gostoso você ter uma pessoa agradável do seu lado que te põe para cima, e é muito ruim você ter uma pessoa do seu lado que só te coloca para baixo, né? Então, quando a gente percebe isso, o ideal mesmo é se afastar, sem peso nenhum na consciência. Mas e aquele caso em que a pessoa ela é discreta, ela é sutil, né? Nem sempre é fácil perceber isso também, né? Tem pessoas que muitas vezes estão te incentivando, né, no seu projeto de vida. Tem aquele marido que fala não, ou aquela esposa, já estou trazendo para o âmbito mais familiar possível, né? Ou tem aquele amigão da infância, amigona da infância, que fala, não, é muito legal isso, né? Só que você, às vezes, demora, tem que somar, não subtrair, Lia. Lia tá participando com a gente. Alguém comentou alguma coisa também e passou aí batido. Mas existem casos de pessoas tóxicas mais sutis, né? Tem pessoas tóxicas que sabem agir na sutileza, né? Que eu preciso de mais atenção? Que eu preciso para não dar vazão a um falso apoio, a um falso amigo? E aí? Eu acho que uma hora a máscara cai. Uma É, hora aquela pessoa que tenta enganar, que fala, eu gostei, mas no fundo não. Ah, que legal, mas no fundo não, né? Que tá sempre ali querendo puxar o tapete. Uma hora a máscara cai. E isso pode ter certeza, porque não é possível que a pessoa vai ficar te enganando ali sempre, né? A não ser que seja um psicopata. é, Né? Mas eu acredito que assim é interessante, é importante, né? A gente pensar sempre nessas relações, né? Pensar, confiar mais naquilo que está ali dentro de nós, porque às vezes a gente ouvindo ali mais o nosso eu ali, o nosso inconsciente, a gente consegue perceber ali, será que essa pessoa de fato está sendo verdadeira comigo? Será que não está sendo? E analisar também esses nossos pensamentos, porque às vezes a gente começa a pensar, eu acho que essa pessoa está sendo falsa, acho que essa pessoa, sei não, viu, acho que está querendo puxar meu tapete. Mas às vezes isso é uma percepção errada que a gente tem, às vezes isso é uma crença que a gente tem dentro de nós, que a gente começa a julgar as pessoas, a pensar que a pessoa está pensando outra coisa, sendo que às vezes não é bem isso. Então, o primeiro de tudo, acho que é interessante avaliar ali o relacionamento, né? Depois que você avaliar, você pensa se você se sente bem ou não ao lado dessa pessoa, se a pessoa é tóxica para você ou se ela não é. E, como eu disse, se ela tá enganando, uma hora a máscara vai cair. é, E aí é, vai ser o momento de você se afastar. é. E olha só, falei, tô bombardeando. Bombardeando alguém que tem coisa boa para oferecer pra gente que está aí assistindo. Eu sou um espectador também. É, ah, eu percebo, assim, o que ocorre
muita falsa propaganda dentro das relações amorosas, né? Então, de repente, quando a pessoa vê, não é só um amigo do qual ela pode se afastar, né? Quando a pessoa vê, ela já está, de repente, dividindo o teto com alguém que não se satisfaz com o sucesso dela, né? Com alguém que a tem como uma concorrência. Ah, não, é interessante que ela ou ele, meu marido ou minha esposa, ajude sim, trabalhe sim, ajude com as despesas, mas assim, que não ganhe mais status do que não ganhe um salário melhor do que eu, né? É muito comum a gente perceber, ó, deixa eu ver antes que suma aqui a Sui, isso acontece nas redes sociais, seguidores Sui, né, que só aparecem para criticar e ainda usam a desculpa da crítica construtiva, exatamente. Na família, então, vou puxar a fala da sua aí para o âmbito familiar. E muitas vezes, lamentavelmente, até no ciclo paterno e materno, né? Então, a pessoa, na verdade, ela projeta naquele filho, naquela filha. Eu sei que é muito amplo, estou puxando muita coisa aqui, você deve estar falando. Calma, isso seriam, se fossem sessões, isso seriam umas 10 sessões, né? Mas aqueles repórteres que perguntam 10 coisas e te dão 30 segundos para responder. Mas, assim, a pessoa que, na verdade, você percebe que ela admira o seu trabalho desde que aquilo tenha um limite, né? Mas quando você começa a se tornar uma ameaça, parece que o ser humano é muito territorialista, né? Você começa a se tornar uma ameaça para o território dela, ela começa muitas vezes na própria observação fisionômica da pessoa, você percebe que ela não está mais do seu lado, né? Só que essa pessoa é do seu núcleo mais intrínseco, familiar ali, essa pessoa é uma mãe, é um pai, essa pessoa é a pessoa com a qual você já constituiu família, já tem filhos, e às vezes não dá para você desvincular dessa pessoa. E como que eu faço para não desistir do meu sonho, né? Para não desistir do meu projeto, para não tirar o brilho da minha vida? E aí, como será que eu faço? Eu acho que isso vai muito ao encontro do que você fala de relacionamento romantizado, né? É, De pensar muito ali na festa, mas não pensa no dia a dia, né? De pensar no vestido da noiva, pensa no dia da noiva, mas não pensa ali dentro de casa como que vai ser. Então, assim, é engraçado, né? Porque as pessoas criam essa questão de, mas é meu esposo, é minha esposa, é meus pais. Por que que se tá ruim não pode afastar? Ah, só porque é família? Então, a família, tudo bem. Se tiver lá um tio que fica sempre falando mal, que sempre fica querendo puxar o tapete, não, mas eu vou ficar porque é minha família. Não, você não precisa ficar ali num meio que você não se sente bem só porque é família, né? Eu acho que isso vai muito além de diversas coisas, né? É preciso analisar caso a caso, né? Porque não tem ali uma receita pronta para, ó, você faz isso, e isso vai resolver de todas as formas, né? A Sue comentou aqui, né? Isso é triste, principalmente quando vem da família. De fato, né? Quando você percebe ali uma pessoa, né, que você considera bastante, né? Uma pessoa que é ali da família, sangue do seu sangue, fazendo essas coisas, né, querendo puxar seu tapete. Não, você pode ser bom, mas até a página 2, né? Até essa parte. Então, não está sendo saudável esse relacionamento para você, né? E se não está sendo saudável, você não é obrigado a ficar nesse relacionamento, não é verdade? é. E às vezes essa parte tóxica, né? Às vezes essa parte tóxica ela vem à tona depois de já ter fragilizado a pessoa que tem um projeto, a pessoa já tem um projeto de vida, a pessoa já tem
né? Só que ela se junta a uma suposta, não é fácil, né, Suê? Às vezes essa suposta parceira de vida da pessoa, na verdade, começa a fragilizar essa pessoa, começa a tapar o oxigênio dessa pessoa. Em algum momento, essa pessoa já tá tão fraca que essa pessoa já não sabe se é melhor se entregar, né? E detalhe, ainda ser dominada por aquele que o fragilizou, né? Aquela pessoa que chega um momento essa pessoa já duvida de si, né? Desconstruíram meus sonhos, mas eu preciso muito dessa pessoa, não sei viver sem ela, né? Então tem que tomar muito cuidado, eu acredito, né, fazendo um anexo à sua fala aí, muito cuidado com esse momento de não desistir de si, com esse momento de acreditar que não é uma ilusão, não, essa outra pessoa, ela realmente não está somando, né, por mais que você já tenha criado afeto com ela. Eu acho uma coisa importante a considerar, que assim, cada caso é um caso, né? Cada casal é um casal, cada família é uma família. E é importante considerar todas essas individualidades, porque assim, às vezes a gente fala, ah, a pessoa é tóxica, então o melhor é se afastar. Mas será que a pessoa quer se afastar? Então, assim, é por isso que é importante a psicoterapia. Porque a psicoterapia, você vai ali se conhecer melhor, entender melhor suas relações, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que está sendo bom para você, o que que não está sendo bom, do que eu preciso me afastar, do que eu não preciso me afastar, né? Porque é fácil eu chegar e falar, ó, não tá legal, se afasta aí, dá um jeito, se afasta. Mas a pessoa não consegue. Para a pessoa é difícil de fazer isso. Às vezes a pessoa depende da outra para diversas coisas. Então, assim, cada caso é um caso, né? É importante a gente identificar, sim, essas relações tóxicas e tentar se afastar delas, né? O ideal seria isso, mas não é algo que é da noite para o dia. Não é algo assim que é simplesmente apertou um botão e funcionou, né? É algo que é uma construção, que é dia a dia, que você vai analisar. Agora é o momento, será que eu estou pronto? Será que eu consigo? Será que eu quero agora me afastar? Será que, né, tem tantos serás aí? Cada caso é um caso. Apesar de não ser a sua linha, né, ou a psicanálise em si, mas é claro que você também tem isso na sua formação, a questão do ciclo, né, de Freud, né? A pessoa não percebe que inconscientemente ela já sente prazer nessa dependência, né? E talvez aí precisa não é prazer literal, eu gosto de sofrer, mas o cérebro dela fica buscando de novo essa dependência daquela pessoa que machuca, né? É. E, Isso está e, e relacionado com as fases, né, do ser humano. Está relacionado à fase edipiana, por exemplo, né? Isso pode estar relacionado, não necessariamente está, mas pode estar relacionado. Então, por isso é, que é interessante a psicoterapia, porque lá a pessoa vai conseguir identificar todas essas questões. Será que foi uma falha lá atrás, nessa fase de piano? Será que o que está acontecendo, né? é, muito bom. Boa noite, Eliane. Eliane acompanha minhas lives de fora de hora aí. Eu chamo de live da insônia. Da 1 da manhã eu tô sem sono, eu ligo aqui e começo a bater papo. Eliane lá do Rio tá com a gente. Mas hoje foi uma live mais certinha, viu, Eliane? Porque eu convidei aqui minha amiga Aline, da qual já estava com saudade. E a conversa muito boa, muito construtiva. O, já começo a ver aqui que daqui a pouco, infelizmente, o Instagram já vai nos dar o limite, né? Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido, tem muita conversa ainda. Vamos marcar a próxima conversa lá no Face também. Ou de repente, quem sabe. Teve uma vez que eu resolvi fazer uma live Face junto com o Instagram, deu
uma bagunça desgraçada, desistir, mas eu sou de me aventurar, eu sou de me aventurar. Vamos fazer uma coisa que eu vi o povo fazendo esses dias, eu vi que tá na moda, eu quero ficar na moda também. Vamos fazer o print da nossa conversa, vai? Opa, cadê o copinho de água? Pega o copinho de água aí. Ah, não, mas eu mesmo vou printar, então não vou ficar Ah, com então tá. Então vou sorrir aqui. isso. E eu vou ficar com a carona grande porque eu vou estar segurando aqui no botão de print. Valendo. Calma aí, não foi. Olha só. Pera aí. Segura o sorriso. Aê, show de bola. Bom, Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom esse bate-papo, né? Um bate-papo ali que, vamos conversar? Vamos, opa! Foi ali inesperado, mas foi é, muito bacana. eu Gostei, viu? tava duvidando do seu sim, viu? Eu falei, ah, não, ela não vai ser assim como eu, assim, chegou e vamos. Eu quase que não vi a sua mensagem, eu vi alguns minutos antes, né? Eu já tava, aquela hora eu tava já, na verdade eu fui cochilar à tarde. Eu acordei com, então eu tô pondo tripé. Aí foi obrigado a inverter. Então agora me dá uns minutos, porque eu não achava que você não ia ver. Mas obrigado por ter vindo, que legal. E por compartilhar tudo isso com a gente aí, falando de tanta coisa de psicologia em época de pandemia, de casal, de amigo verdadeiro ou não, né? Cuidado, muito cuidado com isso. De volta às aulas, olha só, em 60 minutos não programados e produtivos. Rendeu, hein? Beleza, então. Obrigado, Suê. Amamos a sua participação aí com a gente. Verdade, brigadão, viu? Obrigado por todos aí que assistiram, de coração. Isso. E quiser fazer umas considerações finais aí. Ah, não, não. Você tem 20 segundos para. Então, Calma. eu gostaria só de agradecer, deixar um beijão para todos, um abração também, para você também. E a gente se vê nas Bom, próximas lives aí. Foi muito bom. foi muito bom. Beijão também. 10 segundos aí, Tchau, ó. tchau. Olha, disciplinado no tempo. Não vou apertar o botão, ele vai acabar.